Bom dia, meus irmãos, da querida EBD, da IPJO, né, da nossa Escola Bíblica Dominical, da Igreja Presbiteriana do Jardim das Oliveiras. Estamos mais aqui, nesse domingo, adorando, louvando e, acima de tudo, tendo mais conhecimento a respeito da Palavra de Deus. Então, estamos iniciando aqui, estamos fazendo a abertura aqui dos trabalhos da igreja nesse domingo e principalmente da nossa escola dominical, né? Nossos professores e o pessoal que está fazendo essa parte remota, né? Essa gravação desses vídeos remotos para que vocês possam, mesmo nesse tempo da pandemia, guardar um pouco da palavra do Senhor, aprender um pouco mais e refletir, fazer reflexões, né? Ter um conhecimento e esse conhecimento poder ser passado para outras pessoas, né? Isso é muito importante, isso é fundamental para nós que somos cristãos e vivemos em qualquer época do mundo, seja nessa mais difícil ou em outras, né? Mas nós temos essa missão de aprender a palavra de Jesus, a palavra de Deus, e passar essa palavra para que outras pessoas também possam ter conhecimento, né? A Bíblia sempre é o principal mecanismo cristão de fonte, né? Para que ele tenha considerações a todas as outras pessoas quando elas precisarem. Então, a Bíblia é uma fonte, né? Onde a gente pode buscar uma série de palavras, uma série de apoio e, acima de tudo, né, a razão da nossa vida, para que assim a gente possa não só nos ajudar, como também ajudar a outras pessoas. E é exatamente dentro desse contexto de ajudar o próximo, de humildade, que eu vou falar hoje de uma das coisas mais básicas, né, da vida cristã, que é a bondade, né? Eu fiquei pensando bastante nesse texto, né? Nesse tema, porque eu fiquei pensando assim que muitas vezes a gente se distancia daquelas coisas que são muito básicas, né? Muitas vezes nós se distanciamos daquilo que é o necessário. E a bondade, juntamente com a humildade, juntamente com a solidariedade, com o amor ao próximo, tudo isso, né, são princípios básicos da vida cristã. E, pasmem, a gente se depara muitas vezes no ambiente de trabalho, no ambiente das famílias, em vários ambientes que estão se esquecendo desses itens básicos, né? Dessas coisas básicas, dessas características básicas, virtudes básicas que fazem um cristão. Então, a bondade é fundamental, é um dos pilares. E é bom retomar esse tema, né? Durante muito tempo muito batido, né? Mas agora a gente quer que você faça uma reflexão sobre isso, né? Então, por exemplo, o primeiro versículo que eu selecionei foi de Salmos 23:6, que ele diz assim: Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então, olha só que coisa linda, né? A bondade vai acompanhar você por todos os dias da sua vida, e você vai voltar à casa do Senhor enquanto viver, né? Então, essa volta à casa do Senhor, não no sentido só físico, né? Mas no sentido de a cada semana, de a cada dia, a gente está procurando Deus. É uma promessa e é um dos fatores da nossa vida cristã. Então, isso é muito importante. E a bondade vai te acompanhar, a bondade estará com você em todos os momentos. Mas o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Que coisas são essas? Espírito de amor, de alegria, de paz, de paciência, de amabilidade, de bondade, de fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então isso é fundamental
Talvez você se questione por que a gente pensou tanto nesse tema sobre bondade, né, para fazer essa reflexão. Exatamente, né, porque a gente tem visto muita maldade e a gente se questiona, fala, mas onde está a bondade daquela pessoa? Onde está a bondade do ser humano, né? Onde ficou? Onde se perdeu? Né? Então, às vezes, temos que recordar, né, que é necessário ter a bondade, né? Salmos ainda nos traz assim: como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que temem, e que a vista dos homens concede àqueles que se refugiam em ti. Salmo 31, 19, né? Como é grande a tua bondade, a bondade de Deus, né? Que reservaste para aqueles que te temem, e que a vista dos homens concede àqueles que se refugiam em ti. Esse tema da bondade é colocado, obviamente, desde o princípio da Bíblia, em vários trechos, né, em vários versículos, e isso é fundamental. E em Êxodo 33, 19, ele diz assim: E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Repare, Deus deixando bem claro que Ele vai passar pela nossa frente a bondade dEle, né? E isso é fundamental, né? O Deus de amor que proclama a bondade. Deuteronômio 7,9 diz assim: Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Hoje em dia se enfatiza muito mais o contrário disso, né? De que, se você fez alguma coisa mal, ruim, isso passa por todas as suas gerações de filhos, né? E realmente a gente tem visto isso e a gente sabe que isso está em vários momentos bíblicos, aparece essa questão da herança, né? Só que eu acho que é mais importante você enfatizar a herança boa, né? A herança daquilo que foi feito que vai ser transmitido. Com certeza nós somos frutos dos nossos pais, dos nossos avós, que deixaram uma herança positiva, né? A herança baseada na bondade, baseada no amor. E logo, né, com certeza, a gente também vai transmitir isso para outras gerações, para todas as outras gerações que virem na nossa frente. Repare, né? Eu acho que não precisa ter aquele enfoque na transmissão negativa das coisas, né? A gente tem que ter um enfoque na transmissão positiva, isso é muito importante, né? Efésios 2, 6, 7 diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então aqui, né, a gente sempre recorda, né, que ao enviar o seu Filho, né, Jesus Cristo, para cumprir a sua missão, Jesus fez um ato, primeiramente de amor, mas do lado, amiguinho dele, com a bondade. Então a bondade de Deus ficou bem clara e demonstrada ali, né? De certa forma, que a gente pode dizer assim, ó, quando a pessoa tem esse espírito de bondade dentro dela, e como a Bíblia diz que irradia essa bondade para outras pessoas, numa mansidão, num controle, numa humildade, num amor, né? Isso é muito importante, isso é muito fundamental, né? Que a pessoa às vezes pare, né? E reflita e fala: eu tenho que fazer bondade porque eu sou de Cristo, né? Hoje a sociedade nos cobra assim: você tem que ser justo, você tem que ser correto, sim, com certeza, tem que ser justo, mas tem que ser bondoso, né? E para finalizar,
né? Assim, para que a gente possa terminar essa reflexão da abertura, eu me recorro a Salmo novamente, em Salmo 65, 11, 12, que diz assim: Coroas o ano com a tua bondade, e por onde passas emana fartura. Fartura vertem as pastagens do deserto, e as colinas se vestem de alegria. Olha só que muito importante, né? E é uma reflexão que você poderia levar ainda para esse ano, ó. Coroas o ano com a tua bondade, entendeu? Fale tudo, pratique a bondade. E por onde passas, emana fartura. Fartura que não é só de riqueza, né? Obviamente, né? É fartura de sentimentos, de posições, de posturas, né? Porque as farturas vertem as pastagens do deserto, né? Então, quer dizer, essa bondade com certeza vai irradiar em vários corações desérticos por aí, né? Em várias pessoas que estão precisando muito dessa fartura, desse sentimento, daquilo que você tem. E as colinas se vestem de alegria. Quer dizer, se você se veste aquele que precisa, todos de certa forma se vestirão de alegria. Portanto, a gente pode concluir que bondade é alegria. Olha só que coisa muito simples, né? Bondade é alegria. E bondade é o melhor irmão do amor que Cristo tanto nos defendeu. É uma simples reflexão, uma reflexão muito básica, mas como eu disse, eu quis assim provocar você com coisas simples, né? Queria que nesse domingo você refletisse sobre essas coisas mais básicas, né? Não precisa ser grandes textos, não precisa ser grandes teorias, né? Às vezes a gente precisa de coisas simples e essa é a visão aqui. Bom, nós vamos finalizando a abertura pedindo encarecidamente pela nossa igreja IPJO. Nós começamos hoje um processo de votação, de escolha não só do nosso pastor, nosso reverendo Carlos Alberto, que é o único concorrente a continuar sendo o nosso pastor e fazendo o trabalho fantástico, maravilhoso que ele sempre fez, né? Para mim ele vai ser sempre o pastor Carlinhos, né? A gente tem que colocar às vezes o reverendo Carlos Alberto, mas para mim ele é sempre o Carlinhos. E a gente também está elegendo os novos presbíteros e os novos diáconos. E todos nós sabemos que não é uma questão de escolher esse ou aquele. Nosso estatuto prevê que tenha um mínimo de votos, né? Que gira em torno de 72 votos, né? Então, olha só, na verdade é mais uma obrigação, a gente tem que cumprir uma obrigação legal. Obviamente nós temos toda a liberdade para escolher se nós queremos ou não essas pessoas, né? Então é muito importante, vai acontecer nesse domingo e no próximo, dia 6, e aí vão ser essas pessoas, juntamente com o pastor, que vão estar cuidando da igreja nos próximos anos, né? Isso é muito importante. Então nós da Escola Bíblica Dominical estamos orando e pedindo a Deus pela nossa igreja IPJO, mas não só, né? Nós não pediríamos só pela nossa igreja. A gente também pede para que todas as pessoas, para todos aqueles que estão passando novamente pelo problema do Covid, um problema que não vai embora, um problema que volta a crescer. E a gente também gostaria muito que Deus interferisse, que Deus ajudasse essas pessoas a passar por esses momentos muito difíceis. Nós também oramos sempre para o nosso culto, oramos sempre por todas as atividades da igreja. Vamos agora à nossa aula e eu retomo para fazer uma finalização depois da aula. Uma boa aula, reflita bastante sobre a bondade e é muito importante que você esteja aqui com a gente nesse grande dia. Amém. Até já.
Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos nós nesta manhã, esta manhã de domingo qual nós sempre estamos dispostos a estudarmos, aprendermos da palavra de Deus, mesmo de uma forma virtual ou online. Nós estamos na presença do Senhor para adorá-lo e para louvá-lo em espírito e em verdade. Antes da leitura bíblica que encontra-se no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 14, dos versos 22 a 26, eu convido os amados irmãos a baixar as suas cabeças, a fechar os seus olhos e fazermos uma oração ao nosso Deus. Amado, bondoso, eterno Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, para louvá-lo, para adorá-lo em espírito e em verdade. Logo mais estaremos participando do culto, da comunhão com os nossos irmãos, ou de forma presencial, ou mesmo de forma virtual, ó Pai. Mas estaremos ali com o intuito de adorá-lo e louvá-lo infinitamente mais, porque o Senhor é tão bondoso e generoso, que nos amou de tal forma, de tal maneira, que nos deu ao Senhor Jesus Cristo para morrer a nossa morte e para nós vivermos a sua vida, Pai. Através do seu Espírito Santo nós pedimos a sua iluminação para o aprender da tua palavra, para o compreender da tua palavra e para a prática do teu querer para as nossas vidas, ó Pai. Pedimos tudo isso em nome de Jesus Cristo, o nosso Redentor e Salvador. Amém. Amados irmãos, conforme eu já disse, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 14, dos versos de 22 a 26. Diz assim a palavra do Senhor: E enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu e deu-lhes e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e tendo dado graças, deu-lhes, e todos beberam nele. E disse-lhes: Isto é o meu sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Na verdade vos digo, não beberei mais do que o fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. A palavra do Senhor nos chama a atenção nesta manhã para uma das ordenanças, ou melhor, para um dos sacramentos que todas as igrejas cristãs têm em comum: o sacramento da Santa Ceia, ou o sacramento da Eucaristia. Nós temos em comum, como cristãos, dois sacramentos em toda a cristandade. O primeiro é o batismo, independente se é por aspersão, por imersão, por efusão, quando é criança, quando é adulto, mas nós temos em comum. Nós não estamos discutindo agora a respeito do batismo, a respeito qual a maneira correta do batismo, mas queremos nesta manhã estudarmos a respeito da mesa do Senhor. A mesa do Senhor também há vários entendimentos, há várias ideias, formas a respeito da mesa do Senhor. Mas nós não viemos aqui também para discutirmos qual a visão teológica ou a visão de estudo em que a mesa do Senhor é correta. Se é o mistério da transubstanciação, se é a presença real, ou se é apenas algo que traz memória, é apenas uma representação. Desde os tempos do início do Novo Testamento,
da igreja primitiva, a celebração da ceia do Senhor, todos os domingos é normativa para o culto. Jesus Cristo inaugurou o culto cristão com a instituição do sacramento da ceia. Antes da primeira palavra do Novo Testamento ser escrita, a igreja celebrava a ceia do Senhor cada domingo, juntamente com a leitura e pregação da palavra. A ceia proclamada, melhor dizendo, os grandes feitos, a ceia proclama os grandes feitos de Deus para a salvação do mundo, dando ao culto cristão sua forma distintiva. Quando participamos da ceia do Senhor, estamos participando do ato culminante do culto. A mesma palavra que nos fala por meio da Escritura lida e depois proclamada no sermão, confirma-se no pão e no vinho, bem como nas palavras de ações do sacramento. É apropriado, portanto, que a ceia do Senhor seja celebrada, se possível, a cada domingo, ou pelo menos com suficiente frequência e regularidade para demonstrar claramente que é elemento integral do culto e não um mero apêndice dele. Todavia, quando não se celebra a ceia, deve ser substituída por uma oração de ação de graças que assemelha da oração da Eucaristia, como ocorre em alguns manuais litúrgicos, em orientações de liturgia, de estudos de liturgias. As facetas múltiplas deste sacramento se vê na riqueza dos termos empregados pelo Novo Testamento para descrever o que está acontecendo quando nos reunimos à mesa do Senhor. A expressão ceia do Senhor refere-se à própria instituição do sacramento por Jesus quando estava reunido com seus discípulos. Eucaristia é uma palavra que descreve nossa resposta de gratidão a iniciativa de Deus, que nos buscou, salvou em Jesus Cristo. Eucaristia no grego quer dizer gratidão, alegre, ação de graças. O tom da Eucaristia é de festa, não de um ofício fúnebre, pois na ceia estamos na presença não de nosso Senhor morto, mas do Senhor ressurreto, que reina em poder e intercede continuamente por nós. Memorial, na Bíblia, significa evocação do passado, trazendo para o presente como uma realidade viva e atuante, e não apenas como uma mera lembrança. A mesa do Senhor não somos meros espectadores de um acontecimento no passado distante, mas participantes de uma história, de um acontecimento, de uma história que continua e cujo efeito é palpáveis no mundo aqui e agora. Fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória do Senhor. Apropriamo-nos no presente pela fé de todos os benefícios da morte e ressurreição de Jesus no passado. Banquete messiânico é um outro significado da mesa. O banquete messiânico aponta para as dimensões escatológicas da ceia do Senhor. É a refeição festiva que antecipa o grande banquete messiânico das núpcias do Cordeiro na vinda do reino. Nutrida pela esperança, a igreja se levanta da mesa e é enviado pelo poder do Espírito Santo para cumprir a missão de Deus no mundo até a manifestação final de Jesus Cristo.
Comunhão nos faz lembrar que neste sacramento o Espírito Santo une com Cristo e com todos os que pertencem ao Senhor em todo tempo e lugar. O partir do pão descreve a ação sacramental estabelecida por Cristo, pela qual ele se torna conhecido ao seu povo. Jesus tomou o pão, deu graças e partiu e deu aos seus discípulos. Trata-se aqui dos 4 movimentos que formam a ordem básica para a celebração da ação de graça, da celebração da Eucaristia. A preparação da mesa. O ministro e os presbíteros preparam a mesa tirando a toalha que cobre o pão e o vinho, ou os elementos podem ser trazidos e colocados sobre a mesa. Convite à mesa. O convite vem de Cristo, o único anfitrião que preside a sua mesa. Pelas águas do batismo, nascemos na família de Cristo, que é reunida, ou melhor, é nutrida e recebe seu sustento desta mesa. Portanto, todos os batizados são convidados a se aproximarem da mesa do Senhor. Recebemos o sacramento do batismo uma só vez, mas a Eucaristia renova tudo que o batismo representa a cada vez que é celebrada. O convite à mesa é um privilégio estendido que quem não o merece. O convite à mesa é um privilégio, amados irmãos, estendido a quem não merece. E nós não somos merecedores desse convite à mesa. Nós o aceitamos confiados somente na misericórdia e no perdão de Deus, regozijando-nos por causa de tudo que Ele tem feito por nós em Cristo. A grande oração de ação de graça, a oração eucarística, também chamada a grande oração de graça, tem raízes nas orações judaicas, oferecidas refeições por Jesus com seus discípulos. Nessas orações eram lembradas a gratidão do Senhor, eram lembradas as gratidões, os atos de Deus na história da redenção do povo. Ela começa com um diálogo entre o oficiante e o povo. Elevemos os nossos corações, característico das orações judaicas à mesa. Foi adaptado pela igreja primitiva para a Eucaristia. Segue o louvor a 3 pessoas da Trindade pelos feitos maravilhosos de Deus no passado, no presente e no que há de vir. Agradecemos a Deus Pai pela criação, providência, dádiva, da aliança, da revelação, da lei, da mensagem dos profetas e pela sua misericórdia sem medida, manifestada na dádiva suprema de Cristo. Daí que unimos nossas vozes aos anjos, aos fiéis, anjos do Senhor, de todo lugar, cantando Santo, 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 porque o nosso Deus é santo, porque o nosso Deus é Senhor do universo, é Rei do universo. A oração eucarística é feita pelo ministro atrás da mesa do Senhor, voltando-se para o povo. Estando de pé, o povo participa no diálogo inicial. Elevemos os nossos corações. E no cântico Santo, 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 e no amém, e na oração do Senhor. O partir do pão e as palavras da instituição da ceia. O oficiante toma o pão e parte, e depois despeja no cálice o vinho ou suco de uva, simbolismo bíblico de um único pão
e de um único cálice deve ser observado. Mesmo quando são usados cálices individuais, antes preparados, o vinho deve ser despejado de uma jarra num cálice maior, derramando, mostrando, evocando, ecoando o derramamento do sangue de Jesus pela nossa salvação. A ação deve ser executada sem pressa, à plena vista do povo, com dignidade, regozijo e referência. As palavras da instituição da Santa Ceia, comumente utilizada por nós através da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, dos versos 23 ao 25, pronunciadas no partir do pão e no despejar do vinho, fazem-nos lembrar que o corpo do Senhor foi dado e o seu sangue vertido em favor de cada um de nós, para a remissão do pecado de cada um de nós. Partir do pão é comunhão do povo. A comunhão é uma esperança tanto pessoal como comunitária. Como pessoas participamos dos sacramentos, mas reunimos-nos em torno da mesa do Senhor como família de Deus, corpo de Cristo e igreja. O ministro, os que distribuem a ceia, poderão receber o pão e o vinho depois de servir o povo. Há várias maneiras de se fazer a distribuição. O povo pode reunir-se junto à mesa para receber o pão e o cálice. Os elementos podem ser levados para o povo assentado nos bancos. Pedaços do pão comum podem ser retirados pelos próprios comungantes ou os crentes poderão receber nos bancos o pão já partido para distribuição. O vinho pode ser servido de um cálice comum ou cálices individuais, podem ser preparados para distribuição. Os comungantes também podem vir à frente e molhar um pedaço de pão no cálice comum, comunhão por intinção. Durante a comunhão, o povo pode cantar salmos, hinos, outros cânticos apropriados. O coro pode cantar ou pode tocar músicas, melodias voltados ou melodias instrumentais voltados com o tema da Eucaristia. Trechos apropriados das Escrituras podem ser lidos ou o povo pode orar em silêncio. Oração pós-comunhão. Depois de todos forem servidos, o que nos resta dos elementos for devolvido à mesa, oferece-se uma oração agradecendo a Deus pela dádiva de Cristo no sacramento e pedindo a sua graça para sermos sempre discípulos fiéis. Amados irmãos, nós aqui nesta manhã queremos e mostramos, através desse estudo, a respeito da presença real do Senhor na nossa vida. A importância da Santa Ceia. A importância dessa Eucaristia, dessa graça que nós recebemos do Senhor Jesus. Sua morte e ressurreição. Nós aqui apontamos vários elementos, várias formas de fazer a ceia, porque o importante não é o modo, se eu vou até a frente e recebo dos nossos irmãos presbíteros um pão partido, o qual eu tiro um naco do pão e molho no vinho, ou se eu chego lá na frente, o pão já está cortado, é um pão de forma cortado, e um cálice que eu tomo individualmente, ou como agora, nesse momento de pandemia, nós recebemos cálices individuais e descartáveis que já vem com um pão asmo em cima, e o cálice, o suquinho de uva ou vinho embalado. Mas o importante é ouvirmos
e entendermos a seriedade da mesa do Senhor. E o Senhor Jesus nos orienta que todas as vezes que nós estivéssemos nos reunindo no seu nome, que nós tomássemos, ou melhor, fizéssemos parte da sua mesa, comendo o pão e o cálice. Nós, a igreja protestante brasileira, reformada brasileira, na sua cultura, no seu início, nós só temos a ministração da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, uma vez por mês. Não é apenas por uma questão de seriedade, não. A mesa do Senhor, ela tem que estar presente todos os domingos, essa é a orientação do Senhor. Nós entendemos por alguns motivos, por não termos, no passado, a mesa do Senhor, como a palavra nos orienta, termos com regularidade. No passado não havia a possibilidade de todo domingo ter ceia, porque o único que pode ministrar a ceia dentro da hierarquia religiosa é o ministro, ou seja, o pastor, que tem esta incumbência, esta responsabilidade, esta autoridade. Presbítero e diácono não pode ministrar Santa Ceia, pode auxiliarem o pastor na distribuição. Então, eles podem auxiliarem o pastor na distribuição da mesa, da ceia. Concluindo, os amados irmãos, esse estudo a respeito da mesa do Senhor, da Eucaristia, da liturgia da mesa, queremos deixar claro este sacramento, melhor, este sacramento que o Senhor nos institui, para que nós fizéssemos parte do Senhor, fizéssemos parte como igreja da comunhão com o Senhor. Uma pena é que nós culturalmente não temos mais esta visão da mesa do Senhor ser todos os cultos, todas as celebrações dominicais termos a mesa do Senhor. Isto acontece principalmente com a chegada do protestantismo no Brasil, porque os pastores no início do protestantismo no Brasil, da reforma protestante chegando no Brasil, os primeiros missionários chegaram no Brasil, eles não tinham condições de ministrar a ceia todo domingo nas suas comunidades. Por quê? Tinham várias igrejas, às vezes um pastor tinha cerca de 4 igrejas. Então, cada domingo do mês ele estava numa comunidade. E como é apenas atributo do ministro do sacramento da palavra, o pastor, ministrar a mesa do Senhor, o sacramento da mesa do Senhor, como também o sacramento do batismo. Então, uma comunidade que tinha hoje, nesse domingo, tinha um culto, era celebrada a mesa do Senhor, ela só daqui 4 domingos teria o pastor novamente com esta comunidade. Então, os presbíteros não podem ministrar a mesa, não podem fazer os atos desse sacramento. Os ministros não, os presbíteros. Então acabamos perdendo historicamente esta cultura da igreja protestante, da igreja evangélica, de não estarmos mais seguindo esse querer do Senhor. Todas as vezes que reunidos em meu nome, comei e bebei em memória de mim. Então acabamos não mais convencionando isso. Acabamos tendo uma regularidade de uma vez por mês, pelo menos, ou aquelas igrejas que são menores, em que os seus cultos são apenas vespertino e de manhã só tem escola bíblica dominical. Algumas comunidades, como alguns idosos, algumas pessoas têm dificuldade até mesmo por conta de trabalho, só frequentam de manhã, então destinam um domingo do mês, geralmente o terceiro domingo, para que que haja um culto em que há a ministração da mesa do Senhor. Eu, particularmente, desconheço qualquer tipo de igreja presbiteriana,
IPB, IPI, IPU, em que tem Santa Ceia, tem essa presença real do Senhor todos os domingos. Então, para concluirmos aqui, fazermos esta reflexão, que a mesa do Senhor não é apenas o partir do pão simplesmente e tomar o cálice. É fazer memória de Cristo. É sentir a presença real do Senhor sobre as nossas vidas. E gostaria de despedir aqui dos amados irmãos, agradecendo os amados irmãos por estarem assistindo às nossas aulas, acompanhando as nossas aulas. Aqueles irmãos que tiveram dificuldade de ou não entender algo, tem dúvida, pode fazer contato comigo, pode fazer contato com o reverendo Carlos. Estamos à disposição. Escreva no chat. Nós vemos todas as mensagens, nós lemos. Tenha dúvida, a gente vai tentar solucionar esta dúvida. Se não soubermos a resposta de pronto, vamos pesquisar para responder, os amados irmãos. A ideia é estudarmos e aprendermos da palavra de Deus. Fazermos liturgia, participarmos da liturgia, é aprender da palavra de Deus. É fazer a vontade de Deus, é fazer o querer de Deus. Cultuar a Deus através da liturgia é fazer um culto racional com ordem e decência para o Senhor. Porque o nosso Deus é merecedor de toda honra, de toda glória, de toda manifestação de culto e celebração. Que façamos sempre, lembramos desta palavra, em que o Senhor instituiu a mesa do Senhor, para que todos pudéssemos ser um com Ele, como Ele é um com nós. Que Deus nos abençoe, nos dê uma excelente e abençoada semana, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, estamos aqui de volta depois da aula, depois de ter esse conhecimento. Nós retomamos aqui para fazer uma pequena finalização, né? Hoje eu estou falando sobre a bondade, eu falei sobre a bondade na abertura, sobre uma das mais características e mais importante que o ser humano tem que ter, né? Uma característica muito importante que o ser humano cristão tem que ter, né? Na verdade, todo mundo, mas o povo cristão tem que ter a bondade como um objetivo, né? Eu quero finalizar, ler um texto, somente um, de Isaías 61, 1 e 3. Eu acho que ele resume tudo sobre a bondade. É um texto um pouco longo, né? Mas é bem interessante para que a gente possa ter ali, Isaías resume todas as questões do nosso relacionamento com Deus, de Deus com a gente, e fala bastante dessa questão da bondade. Então diz assim: o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Olha que lindo texto, né? É claro que todo texto a gente tem que ler dentro do contexto histórico, né? Mas aqui eu não estou nem tão preocupado com o contexto histórico, né? Porque a Bíblia é universal, então várias coisas que estão ali dentro de um contexto histórico
tem uma relevância para as pessoas em diversos momentos, né? Mas eu queria resumir aqui para vocês esse texto que diz uma coisa assim muito bonita, e ele fala assim: enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, para levar boas notícias aos pobres, anunciar liberdade aos cativeiros e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Tudo bem? É um texto muito bonito, muito forte, né? E eu espero que essa abertura, esse encerramento de hoje possa levar você bastante a refletir sobre essa questão da bondade, de como a gente precisa retomar, voltar, né? E pensar sobre ela e agir, né, sobre ela. Isso é fundamental para nós cristãos, a gente retomar a bondade. De vez em quando o nosso coração se enche, né, de uma maldade, se enche de querer uma vingança, querer um egoísmo, querer um ódio, né? Mas nós, como cristãos, temos que respirar, pensar em Deus, pensar em Cristo, e Ele quer que nós agimos com toda a bondade possível. Olha, muito feliz por estar mais um domingo aqui com você, que você esteja nos ouvindo, que você possa mandar algum feedback para a gente, que você possa mandar algum recado. Nossos e-mails estão sempre no boletim. Agora nós vamos ter o culto online, e a gente está retomando, né, aí o culto presencial aos poucos, né? E a gente também tem dúvidas de como vai ficar tudo isso, porque a gente não sabe, mas a gente tem fé em Deus que tudo vai dar certo. E assim, quando houver condições, nós também vamos retomar nossa escola dominical. A gente tem uma previsão para janeiro, mas nada ainda confirmado. Vai depender do conselho, vai depender principalmente das orientações do nosso pastor. Tá bom? Olha, um excelente domingo para você, uma excelente semana. Ponha a bondade no seu coração e lute bastante durante a próxima semana. Tá bom? Muito agradecido, e você é muito importante para nós. Amém.